Boa tarde. Hoje nós vamos começar a segunda live dessa série da semana, falando sobre os cuidados com o nosso corpo, com a nossa mente e com a nossa alma. E hoje nós vamos convidar o William Barros, que é um psicanalista, que vai compartilhar com a gente das suas experiências deste momento de pandemia. Deixa eu ver aqui. E neste momento de pandemia, uma das situações que nós temos visto é a necessidade que as pessoas têm de cuidar dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos. E está sendo extremamente importante esse cuidado, né? Essa atenção para o que nós estamos vendo, o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. E o Will ele aceitou compartilhar com a gente, isso vai ser muito bacana. Deixa eu ver se o Will já se conectou aqui. Espera só um pouquinho. Vou aguardar mais um pouquinho para ele se conectar aqui com a gente. Ontem nós tivemos um papo super legal com um médico que também tirou muitas dúvidas sobre este momento que nós estamos vivendo, né? Essa outra fase da pandemia. E com relação à saúde, foi extremamente importante. O cuidar da mente é um complemento do cuidado do corpo. E eu acho que vai ser extremamente importante nós falarmos também sobre a questão da nossa espiritualidade, né? De como nós vamos cuidar disso tudo. O Will tá se conectando aqui com a gente agora. Vamos lá. Aí, vamos lá, aguardar um pouquinho. Oi, Will! Olá! Boa tarde, tudo Boa tarde. bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Primeiro, muito obrigada por compartilhar aí o seu tempo tão precioso com a gente, para a gente falar um pouquinho sobre os cuidados com a nossa mente, com os nossos pensamentos aí, né, com toda essa situação, mediante uma situação tão louca e absurda que é a pandemia, né? Sim. Então, um cenário tão complicado de se lidar. Sei que você está entre um atendimento e outro. Obrigada, viu, Exatamente. pela brechinha. Afinal, precisamos cuidar da mente. Então, meu trabalho é, de alguma maneira, ajudar as pessoas a cuidarem da mente e tal. Isso é muito legal. Eu tô super feliz, porque eu tenho feito as lives mais à noite, eu tô adorando a claridade, essa ventilação, tá sendo muito legal fazer isso à tarde. Que bom! Eu também estou Will, de frente com uma janela aqui. ai, que bom. Will, você é o pai da Liz, né? Palestrante e psicanalista. Exato. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho pra gente. Tá bem. Como você bem disse, elencou muito bem, prioridade máxima, total, pai da Liz. Pai da Liz. Na verdade, venho me tornando pai, né? Venho aprendendo a ser pai com essa garota magnífica que eu tive o prazer de receber como filha. Trabalho já há bastante tempo com pessoas, com relacionamentos. Tenho uma clínica de psicanálise já 6 anos e atendendo, ajudando as pessoas nesse sentido, né? Da existência, da espiritualidade, das contas da psique, dos medos, dos traumas e por aí vai. Sou um entusiasta da vida, adoro viver. Que mais? Eu acho que eu gosto muito, muito disso aqui. Lógico que eu preferia estar sentado Tomando um na café, mesa de um café. pessoalmente, Pronto, né? isso aí. Gostaria de estar sentado tomando um café para trocar. Eu sou assim, eu gosto de trocar, eu gosto de conversar. Talvez por isso me tornei psicanalista. Minha área de atuação na psicanálise é a psicanálise humanista. Então, acho que é um pouquinho disso. Não sei se eu consegui explicar, esclarecer. Sim, Tá um sim. pouquinho mais claro. Ô Will, neste momento onde nós estamos vivendo um cenário que é totalmente novo e traz uma sensação de incerteza muito grande,
acredito que o número de atendimentos deve ter aumentado muito aí, né? De procura no consultório. Como é que tá? Tem uma procura grande. Na verdade, a gente está diante de um dilema gigantesco, porque as pessoas têm a necessidade, precisam, estão buscando atendimento, mas ao mesmo tempo, por conta da incerteza, ficam assustadas com as questões econômicas, então se preocupam como que a gente faz e tudo mais. Mas, de forma geral, a procura tem sido assim, exponencial. É muito grande, muita gente querendo entender, muitas pessoas entrando, né, em crises, com pânico ou com uma ansiedade muito elevada. Então a procura está grande, sim. Muitas pessoas estão nos procurando, tentando entender um pouco melhor, olhando para dentro de si, o que eu acho extremamente saudável, importante e necessário nesse momento. Ô, Will, eu tenho percebido que eu acho que, ao mesmo tempo que é um momento muito complicado, também vai ser um momento de muita evolução, porque eu acho que as pessoas nunca pararam tanto tempo para olhar para si, para tentar se conhecer um pouco mais, né? Eu acho que essa é uma esperança. É uma Desejo esperança. que seja assim. É. Por que eu digo que é uma esperança? Eu não tenho tanta convicção que será assim. Desejo que seja assim. Que seja. Porque naturalmente as pessoas têm um modo operante, e nós vínhamos no modo operante Sim. dessa vida maluca, cheia de coisas, fazendo muitas coisas, de repente a gente para. O que a gente tende a fazer? Tentar colocar coisas ali. A gente vai tentando colocar um monte de coisas, tentar colocar um monte de coisas. Para quê? Para evitar esse espaço mesmo do silêncio. O Do, silêncio é perturbador, né? Por isso que, inclusive, numa análise as pessoas ficam, às vezes, tão incomodadas, porque o silêncio ele é perturbador, ele faz a gente olhar para dentro de si. Então, eu não Uhum. tenho tanta convicção. Eu desejo que as pessoas parem, que elas tenham um momento de dobrar-se sobre si, né? Fazer um momento de reflexão, de olhar para como estava estruturada a vida, ou como está ainda estruturada a vida, e a partir disso, a partir de uma crise, tentar encontrar novas perspectivas, outras alternativas, né? Acho que a crise ela pode ser produtiva. Nunca é confortável estar numa crise, mas ela Sim. pode ser muito produtiva porque eu posso enxergar o mundo a partir de novas perspectivas se eu me dobrar diante da crise, se eu olhar para ela, se eu de alguma maneira perguntar o que você quer me dizer, o que você está querendo dizer. Acho que isso é Qual é uma a, pergunta importante. né? Qual é a mensagem? Ô, Will, não sei se você já viu um filme que é o Divertidamente. Opa, adoro. Eu vou até deixar aqui como dica de filme para as pessoas. E eu acho o máximo aonde tem lá a sala de comando e a mente lá. Ele tem a sala de comando onde todas as emoções, as principais emoções estão ali. E Sim. eles contam um pouquinho sobre cada uma delas, que é a alegria, a tristeza, o medo, o nojinho, a raiva, né? E Uhum. como cada um vai dominando a mente em alguns momentos, né? E a importância que é de você ter esse autocontrole, de você ter a percepção de até onde esse sentimento está te levando para um caminho bom ou ruim, né? Uhum. E o que a gente tem visto muito nesse momento, Will? Eu acho que uma das piores coisas é a sensação do medo, Sim. né? Sim. Que está permeando em todos os momentos. Você abre uma revista, só tem notícia ruim. Você vê a internet chovendo de notícias ruins. A televisão, então, eu nem vou comentar a respeito, porque a gente sabe que o que vende é o terror, é o temor, são as notícias ruins. Sim. O que você me fala, assim, disso tudo? O que tudo isso está gerando nas pessoas, Will? Tá. Eu acho que é importante a gente olhar para a pandemia e perceber que ela trouxe alterações significativas para a vida. Alterações tanto do ponto de vista macro, né, político-econômico, então as coisas mudaram, e há uma alteração também no mecanismo de relacionamento, né, das pessoas e com as coisas, tudo isso muda. Ou seja, o tabuleiro que a gente estava mais ou menos acostumado, o War, né, o joguinho de War, que a gente mais ou Boa, menos estava acostumado a jogar, ele, tá. ele mudou, esse tabuleiro mudou, ele tem outra cara. Então não se trata apenas de uma adequaçãozinha, de um ajuste. Se trata de fato
de ter uma mudança de pressupostos. Isso mexe com o quê? Com o medo e mexe com a psique. Isso é inevitável. A gente, o mundo, a forma como a gente estruturou a vida, quando eu falo a gente, estou dizendo socialmente falando, havia uma tendência, e eu acho que ainda há um pouco, uma tendência desse controle. Controlar tudo. A gente quer controlar tudo. Ter o controle, né? Deseja ter o controle. Ou pelo menos a sensação de controle, né? Uma ideia de controle. E essa condição mostra que não é tão simples assim, que não há nenhum controle, que as coisas são flutuantes, que a vida, a existência, ela é flutuante, ela tem altos e baixos. Então, diante dessa sensação de controle, ou essa ideia de controle, nós temos, a pandemia traz uma quebra, que traz a incerteza, que traz o medo. O professor Cortella, ele diz que a vida não tem rascunho. E eu adoro essa expressão. A vida Isso. rascunho, é verdade. É uma página já escrita, né? A gente não tem um rascunho. Passar limpo, né? Eu não sei se é uma página já escrita, mas a gente não tem como rascunhar, de falar, pô, deixa eu escrever um pouco aqui. Ih, não deu certo. Joga fora essa página, vem outra. Não, a existência, ela tem o seu modo de operar, ela segue os seus padrões e a gente está no meio de tudo isso. Então, não tem um rascunho. Então, é importante ter isso em mente, que o Covid veio para alterar essa forma de enxergar o mundo, de perceber o mundo, ou pelo menos pode alterar. O medo, ele é difícil de definir o que é o medo. Por quê? Porque o medo, ele tem várias sensações juntas dentro do medo, quase que internas com o medo. Dentre elas, o que Freud chamou, no seu início, né, de trabalho, de angústia. Então, medo e angústia tem um link, tem um paralelo. Mas de forma mais, vamos chamar assim, mais ampla, o medo é uma emoção da nossa constituição, uma emoção basal, que, de alguma maneira, busca nos manter vivos. Isso que é o medo, né? Ele é aquele alerta, aquele estalo diante de algo inesperado. Opa, se liga aí, Will. Opa, acorda, né? Se liga, tem alguma coisa diferente acontecendo. Isso é o medo. Will, só fazendo um adendo. O medo, nós desenvolvemos, porque nós não nascemos com ele, né? Não, há uma questão instintiva. Nós temos já desde partida do medo. Por exemplo, por que um bebê chora quando está com fome? Por instinto de sobrevivência. Há um medo ali. Se não tem, claro que ele não consegue elaborar da maneira que eu estou fazendo agora, mas se não tem alimento, eu vou ser aniquilado. Então eu choro. Então eu grito. Por isso que eu falo que o medo ele tem várias sensações. Tem uma construção social, é fato, mas há uma questão também instintiva, né, bem profunda. Então, diante de mudanças drásticas, esse instinto às vezes toma conta. Então, para que ele serve? É esse sinal de alerta. É claro, a gente precisa tomar cuidado com o medo. Porque o medo, ele pode ser extremamente saudável, né? Nos livrando de situações complexas, de situações difíceis, pode nos levar à sobrevivência, ou o medo também pode nos matar. O medo ele é capaz de fazer isso, porque eu posso paralisar, né? Quando eu começo a ter medo muito grande, quando ele vem de uma forma carregada, quando ele deixa de ser, inclusive, irracional. Né? Então, por exemplo, o que eu falei da criança? A criança não raciocina, por isso que ela chora. Ela não sabe, tipo, espera um pouquinho. Espera, ela ainda não tem esse racional. Espera mais 15 minutinhos e vai passar. O TT vai chegar. Uhum. Né? Então, ela não tem esse raciocínio. Nós, seres humanos, já adultos, em tese, deveríamos ser dotados desse raciocínio. E, às vezes, o medo ele vai tomando conta, e ele sobrepõe ao racional. Então, ele, de alguma maneira, toma conta, ele te asfixia. Sim. Te asfixiando, ele te paralisa ou ele te deixa paranoico.
tanto um quanto o outro pode matar. Então, um exemplo simples. Vamos pensar num animal. Ele está diante de um predador. Um coelhinho diante de um leão. Ele fica com medo, certo? Se ele fosse racional, se o medo tomasse conta, ele poderia, por exemplo, diante do pânico, querer enfrentar o leão. Ia dar certo? Não. Não ia. Então, é preciso, de alguma maneira, manter, do ponto de vista, claro que aqui é uma metáfora muito simplória, mas é preciso manter esse racional em funcionamento para que a gente consiga fazer escolhas diante de dilemas. Por que a vida humana é tão complexa? Porque a gente não lida apenas com a sobrevivência. A gente tem fome de sentido. E isso significa muito mais complexo. Eu tenho a questão do prazer, eu tenho o meio, eu tenho aquilo que eu gostaria, eu tenho a frustração que eu dou conta e aquela que eu não dou conta. Então a gente lida com o dilema, né? E aí o medo, se ele tomar conta, ele estraçalha qualquer decisão diante de um dilema. Will, eu vou até compartilhar uma frase aqui que a Lê colocou pra gente, a Alessandra. Acho que temos que aceitar a situação e tentar viver de um novo jeito, nos adaptando ao momento de agora sem pensar no que vai vir, porque o medo e a ansiedade podem nos enlouquecer. É exatamente isso que a gente está falando, né, Will? Porque este momento tem trago muito medo para as pessoas. Mas e aí? Esse medo que paralisa ou esse medo que você toma consciência e você toma ações para que ele não te paralisa, né? Para que ele não te paralise. Porque tem o medo bom e o medo ruim nessa questão, né, Will? Sim, sim. É a Alessandra, né? Bacana Alessandra. demais a colocação dela. Quando a gente passa por momentos traumáticos, como uma pandemia, a gente, de alguma maneira, tem alguns estágios, algo semelhante ao luto, né? Tem coisas... Porque é irreversível. Então, por exemplo, o luto é irreversível, né? A perda de uma pessoa é irreversível. O que a gente está vivendo é algo irreversível. As coisas mudaram, né? Então, num primeiro momento, eu nego. Num primeiro momento, eu me debato. Não é possível. Chega um momento que eu vou começar a caminhar, que são esses estágios, inclusive, de como lidar com isso. E aí eu, de alguma maneira, tenho um trabalho de aceitação, mas mais do que isso, eu preciso fazer um trabalho de elaboração. De novo, eu volto. O que esta crise pode me dizer? O que ela pode me apresentar? Que alternativas eu tenho? O que eu posso construir a partir disso? Porque é uma realidade, está posta. Então, o que eu construo? O Viktor Frankl, ele é um teórico da psique humana, e ele escreveu um livro Em Busca de Sentido, muito bacana. Ele é o pai da logoterapia. Ele foi um cara que ficou preso dentro do campo de concentração e perdeu grande parte da sua família. De alguma maneira, perdeu a sua base, né? Quase que todo sentido. E aí ele cunha a logoterapia, ele tem uma frase que eu acho magnífica, que ele diz o seguinte, ó: se o mundo não muda, mudo eu. Ou seja, se uma realidade está posta, não tem como alterar isso. Se uma perda aconteceu, não tem como mudar isso. Então eu preciso mudar. Que é esse processo de sentido. Por isso que eu falo que o medo, ele tá ali, claro, ele me incomoda. Só que se ele me paralisa, ele nem deixa eu pensar, ele nem deixa eu elaborar. Se ele me tenta trazer a ideia de sobreviver, de vida, ele vai fazer eu elaborar. Peraí, eu não quero ficar por aqui. Eu quero construir, eu quero fazer algo mais. Eu quero tentar um pouco mais. Então, eu começo a buscar alternativas, começo a buscar saídas. Ou seja, buscar sentido. O ser humano, ele não é só movido por instinto. Não é uma decisão tão simples. Ele é movido também por sentido. Ele tem fome de sentido. Eu gosto muito da música, de uma música dos Titãs, que diz o seguinte: a gente tem fome, mas não só de comida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida para qualquer parte. Ou seja, a gente quer viver. Não é só questão
sobrevivência. É mais. Tem um subjetivo É, aí. Então, é a gente importante dosar algo esse mais. medo, né? É verdade. Ô Will, neste momento específico da pandemia, o que eu percebo que o maior medo que eu acho que é o que está permeando é a questão da morte, né? Uhum. De perder vidas, de lidar com a possibilidade de perder alguém da família ou da própria pessoa vir a óbito, né? O que você me fala sobre esses pensamentos? O que a gente pode direcionar para essas pessoas para não ter esse, vamos dizer assim, não ficarem o tempo todo pensando nisso? Quais seriam as ações que para a gente mudar um pouquinho esse mindset? Eu diria até o seguinte, Lu, eu não sei se as pessoas não devem pensar nisso. Eu acho que talvez elas precisam aprender a pensar sobre. Por exemplo, morrer é algo inevitável. Eu e você passaremos por isso em algum momento. Nós não Sim, queremos. para dar ceia, né? Não tem jeito. Não tem como fugir, né? Então, é importante elaborar o seguinte, e aqui eu vou trazer duas frases, duas percepções de um mesmo teórico, o Winnicott. Em um dos seus escritos, ele faz meio que uma prece. E ele diz assim, ó Deus, que eu me encontre vivo no dia da minha morte. O que é isso? Que eu continue elaborando até o momento que chegar a finitude. Que isso eu não tenho como fugir. Ela vai chegar. Então, eu preciso fazer o seguinte, me relacionar. Eu sei que o risco está aí. Eu sei que ele é próximo, inclusive, diante de uma pandemia, né? De uma condição que a humanidade está passando. Ele é real, ele está aí. Mas eu não preciso ficar paralisado. Isso é uma primeira coisa. Uma segunda coisa, que o Winnicott traz uma teoria muito interessante, que eu acho bacana isso. As pessoas ficam com essa ideia, tipo, medo da morte, medo da morte. Eu não sei se necessariamente elas estão com medo da morte. Porque todos nós sabemos que vamos morrer. Vai ser, A gente nasce, a gente se torna uma criança e quando a gente começa a fazer conta, rapidamente a gente saca. Opa, um dia isso vai acabar. Vai passar. Então a gente sabe disso. Então ele tem uma outra frase e elabora a seguinte ideia que eu gosto demais, que ele fala o seguinte. Há pessoas que dizem ter medo da morte, mas isso não tem nada a ver com morrer. Isso tem a ver com a sensação de morrer sem ninguém por perto. Desamparo. que é uma realidade neste momento. Que é uma realidade. Então, diante, por exemplo, do afastamento social, eu me assusto, fico muito assustado, porque eu sei que pode se aproximar e eu tenho medo do desamparo. O que eu sugiro? Desamparo é algo que eu posso fazer, um movimento. Eu posso ter uma ação diante disso. Eu não preciso ficar isolado. Eu posso, por exemplo, fazer uma conversa como nós estamos fazendo agora. Pronto. Sim. Uhum. Ela é suficiente? Não, ela ainda é insuficiente. Eu queria estar aí com você tomando esse café. Mas já me traz uma sensação de que estou com alguém, que tem alguém por perto, não estou sozinho. Isso me alivia. Isso, de alguma maneira, me traz um pouco mais de paz. Né? Então, eu posso ter ações ainda precárias, ainda insuficientes. Uma ligação, né? Eu Uma tenho falado ligação. muito para as pessoas que vamos tentar fazer ligação de vídeo. Eu acho Sabe, super legal, porque a pessoa, por exemplo, a minha avó, ela tá afastada, a gente está sim. preservando ao máximo, mas o fato de eu ligar e ela ver a nossa imagem, ter essa sensação um pouquinho mais de proximidade, tem sido muito bom, tem sido, né, conforta de uma certa maneira. Eu acho que é uma ação super legal mesmo. Não, mais do que conforto, eu acho, Lu, traz sentido. John Donne, um pensador inglês, diz que nenhum ser humano é uma ilha sozinho. Né? A gente não é uma ilha sozinho. E nem tem como se bastar em si próprio. Então, quando eu faço uma ligação, quando eu escuto algo, quando eu sinto a respiração, por isso que eu falo que é precário, eu gostaria de ter o tato. Sim. Mas quando eu tenho alguns indícios de que há um outro, do outro lado, pronto. Isso, de alguma maneira, me dá sentido, porque
a minha vida não basta em si só. Por isso que eu, É. inclusive, eu gosto de questionar, né? A ideia de sobrevivência, puramente sobrevivência, eu não sei se ela é tão saudável. É só instintiva. Por quê? Porque sobreviver não é um valor em si. Eu quero viver. Uhum. Como é que eu faço para viver? Eu preciso do outro. Eu Sim. preciso das relações. Eu preciso do contato. Então, é importante isso estar em nossa mente e tudo mais para a gente ter ações. Você estava falando, você faz ligações e tal, e eu queria dar uma Uhum. sugestão aqui. Posso? Deve! Nós, todos nós, por causa do modo operante social, a gente tem a tendência a viver de forma linear. O que eu quero dizer linear? Produzir, 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 produzir. E a nossa vida, ela é uma crescente. Né? Então a gente vai produzindo, crescendo, 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 legal. E a gente, às vezes, ou na maior parte das vezes, a gente nunca se pergunta: como é que foi que eu cheguei aqui? Como é que eu, Will, me tornei um psicanalista? Como é que eu, Will, me tornei um pai de família? Por que eu estou dizendo isso? Como é que eu me tornei? Quando eu olho para essa pergunta, inevitavelmente eu vou ver marcas na minha história. Essas marcas têm pessoas. Sim. Inevitavelmente tem pessoas. E uma das maneiras de nós encontrarmos sentido é gratidão. E nós precisamos ser muito sinceros que nós somos pobres, medíocres na gratidão. É. A gente é bom no apontamento e no julgamento, mas na gratidão, majoritariamente, a gente é pobre, a gente é medíocre, a gente faz pouco. Então, eu Pouco pela sugiro até o gratidão. seguinte: para um pouco agora, olha para a história e veja quais pessoas, de fato, você é grato. E aí faz o seguinte: marca um encontro com essa pessoa. Oh, mas eu não posso ir lá, Will. Aqui, virtual. Isso, é Entra, verdade. liga e fala E assim: preciso te dizer uma coisa. Muito obrigado por você ter feito isto, isto, isto. Sem você, eu nem, não seria o que sou. Sem você, eu não teria esse ajuste na vida. Sem você, eu não teria essa alteração. Isso vale para pessoas e para situações, sabe? Assim, quando a gente começa a olhar, aí é o que eu falo, a crise pode ter algum sentido. Porque a crise sim. pode, inclusive, me transformar num ser humano melhor. Isso dá uma porção de alegria, né? Óbvio. Tanto da quem recebe quanto de quem compartilha essa gratidão. Isso é bom demais, né? Eu também Você acho falou, que a gratidão é um movimento importantíssimo nesse meio que a gente está vivendo. você falou de Ou- alegria. Alegria é felicidade, né? Felicidade é o quê? Sentido. Pronto, estão ali. É, a Edmê, acho que é isso mesmo. Ela está falando assim: o medo é muito presente na vida de todos. Eu vivo com medo nessa época de pandemia, porque eu sou dentista e o tempo todo eu estou tendo o risco eminente de me contaminar e contaminar outras pessoas. Sim. Olha só, aqui é o sentido do medo, não só com ela, com o próximo que está perto dela, que eu acho que eu vou te falar que isso daí, Edmê, no meu ponto de vista, o Will vai falar sobre o dele, é o quanto você está humanizada. Porque neste momento, mais do que nunca, nós temos que nos preocupar com o próximo, além de nos preocuparmos com a nossa vida, né? Porque o próximo hoje, a vida do próximo depende também a nossa, né? Então, acho que essa preocupação realmente existe. E o Will pode dar alguma dica aí para Edmê sobre isso, principalmente que ela é dentista. Edmê, um beijo. Eu sei quem é Edmê. Um beijo. Que bom ter você aqui. Bacana. Obrigada. É, eu acho que é exatamente isso que você disse. A Edmê conseguiu dar um salto de humanidade. Ela saiu do medo instintivo, de que medo que todos os seres vivos têm, eu, leões, baleias e por aí vai. E ela deu Uhum. um salto que se chama consciência. Não é apenas salvar-se, porque me salvar e não salvar o todo ou parte do todo
significa o fim também. Não há nenhum ser humano em si mesmo como uma ilha. Não há, não tem como. Então ela deu um salto, é o salto da consciência. Como que se faz isso? Parando, se dobrando, percebendo que eu tô com medo. Eu tô. Eu tô assustada. Eu tô preocupada. Mas será que eu posso fazer algo para aliviar esse medo? Encontrei um caminho para aliviar o meu medo. Bacana. Mas eu também tenho um outro medo, que é o medo de fazer mal ao outro. Pronto, esse é o salto de consciência. Nossa estrutura psíquica, de forma bem, assim, bem, um esboço, ela tem como se fosse 3 camadas. Uma camada é a camada do instinto, onde eu não controlo, ele vem, né? A raiva, o medo, ele brota. Tem a camada da consciência, que é quando eu começo a perceber que, para além do instinto, existe o outro, existe a percepção. E uma outra camada é a camada da razão, da racionalidade, que é aí que eu faço, eu tento pegar instinto, eu tento pegar consciência e construir uma ação que seja produtiva não apenas para mim, mas seja produtiva para o todo. Pro Ou todo. para o máximo de pessoas que eu consigo abraçar. Que legal. Ô Will, esses dias eu entrevistei um pessoal dentro da ONG, lá da Alianças do Bem, falando com o pessoal do Passos Mágicos. E o Dimitri trouxe um olhar que eu vou compartilhar aqui com vocês sobre essa questão do outro, do se preocupar com o outro. Porque quando você faz uma ação social, por exemplo, nesse momento, doar uma cesta básica, doar uma roupa, você pegar e mandar é uma ação super legal. Uhum. Agora, você pegar e levar ou mandar com um recado, com uma forma mais de amor, de preocupação com o outro, é totalmente diferente. E ele fala uma coisa assim que é bem bacana, né? O que você faria pelo outro, que se esse outro fosse você, te faria feliz? Eu acho que Uhum. é bem essa questão também quando a gente fala em se preocupar com a vida das pessoas neste momento de pandemia aí, que é realmente a gente tá se imaginando no lugar do outro, de repente ser contaminado por conta de uma irresponsabilidade ou por alguma ação assim, incoerente, né? E acabar contagiando outras pessoas. Will, falando de um outro sentimento aí que eu acho que permeia também, é a ansiedade. Uhum. O que a gente pode falar da ansiedade aí? Acho que a gente falou bastante sobre o medo, vamos chegar na ansiedade, porque eu quero chegar logo na felicidade, tá? Boa, boa, boa. Bacana. Eu também quero chegar aí nesse lugar da felicidade. Muito bom. Vamos lá. O que a gente pode falar É, da ansiedade, Will? veja, a ansiedade, ela é algo natural e humano. A ansiedade, ela é, como eu posso dizer, ela é um estágio posterior ao medo. Primeiro, eu tenho medo, né? Normalmente, o medo, ele tem um objeto. Eu tenho medo, por exemplo, do desemprego. Tem um objeto, tá certo? A ansiedade, ela, como eu posso dizer, ela é mais esfumaçada. Eu já não tenho um objeto. Não sabe exatamente por causa de quê? Exato. É um medo, mas eu não tenho objeto. Então, por exemplo, a pandemia nos traz ansiedade. Porque eu tenho total receio de nada ficar bem mais. Porque está mudando demais. Pronto, isso vai me gerar ansiedade. Então, a ansiedade, ela é quase que um estágio posterior ao medo, né? Essa coisa meio esfumaçada. Ela é construída a partir, inclusive, de fantasias. Não há necessariamente aquele objeto ali, mas há uma fantasia. Pronto, essa fantasia toma conta. Então, ansiedade, ela tem um link com o medo, ela tem uma relação com o medo, mas ela é um estágio depois do medo, né? É uma preocupação intensa, excessiva, persistente, com coisas do cotidiano e com coisas que são fantasias. Eu não tenho exatamente o que está me pegando. Então, por exemplo,
Olho para a pandemia, vejo a situação, vejo a circunstância e começo a afirmar que nada ficará bem. Da onde isso parte? Nada é muita coisa. Sim. Então, isso é uma fantasia. Um monstro entra ali naquele lugar. Monstro no sentido metafórico. Entra ali naquele lugar. Uma fantasia toma conta. Nada vai ficar bem. Pronto, estou totalmente tomado. Né? Claro que as coisas não estão bem, mas nada é muito. Então, essa sensação é ansiedade. No mundo hiperacelerado que a gente vive, ou pelo menos vivia, não sei como vai ser daqui para frente exatamente, a ansiedade é muito normal. Por quê? Porque o tempo inteiro tem mudança, né? Mudança traz ansiedade. Tem cobrança, né, Will? Tem cobrança, dá uma sensação de que o tempo todo as pessoas têm que estar gerando muito resultado para Isso. tudo, né? Exatamente. Então, ou seja, essas mudanças que vêm com essa coisa da cobrança, com essa ideia de serial, produzir, 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 isso traz ansiedade. Né? A mudança é uma catalisadora da ansiedade. Se eu tenho mudança, eu não sei exatamente o que tem ali na frente. Se eu não sei exatamente o que tem ali na frente, aquilo toma conta de mim. Pronto. É um medo, eu não sei o objeto exato, mas eu já estou assustado. Né? Ali. Então, pronto. Algum Fico ali. exercício importante quando a gente sentir que está tendo aquela ansiedade exagerada, Will? Alguma ação que possa dar uma Tem, acalmada? tem alguns. Tem alguns. Um exercício simples demais e extremamente eficaz e, ao mesmo tempo, milenar. Isso não é algo que o Will imaginou, pensou, e nem nenhum teórico agora dos últimos anos. É a meditação. E quando eu falo meditação, eu não estou falando do ponto de vista da ideia religiosa. Não, 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 não. Meditação simples, tranquila, de sentar numa cadeira confortável, se colocar ereto, colocar as mãos sobre a perna e passar algum tempo ali prestando atenção na sua respiração. Quando a gente presta atenção na respiração, a gente volta ao estágio interno. Qual que é a primeira ação que, enquanto seres humanos, a gente tem? Respirar. Pronto. É. Quando eu começo a prestar atenção na respiração, eu percebo o seguinte, que esse me mantém vivo. É quase E, que e intuitivo. oxigena realmente todas as nossas veias aí, né? Então, é uma memória tão profunda em nós que quando eu faço isso, eu percebo, opa, isso me mantém vivo. Isso me mantém bem. Isso alivia um pouco. Né? Então, o processo de respirar, o processo de meditar é importante. E digo isso não apenas como pílula, tá? As pessoas normalmente, estou ansioso. Faz o seguinte, faz isso diariamente. Né? É, Mas, minha avó já dizia o seguinte, mais importante do que remediar é ter um cuidado prévio. isso mesmo. Ou seja, eu não preciso ficar dando remédio. Se eu tiver ações prévias, naturalmente eu terei uma saúde emocional, uma saúde mental melhor. Se eu faço isso, uma prática, um hábito, naturalmente quando vier e virá momentos de instabilidade, de incerteza e a ansiedade vai tomar conta, porque o instinto vem, né? O medo bate, a gente assusta, aquela coisa instintiva que eu não tomo conta, ela está lá dentro de mim. Quando vier, pronto, eu sei que Eu calma. costumo brincar e falar para algumas pessoas que quando eu estou nesse estágio de ansiedade, às vezes com o lançamento de alguma coisa que eu estou fazendo, ou antes de uma live, por exemplo, eu costumo ouvir a minha respiração. Eu acho que é o momento de. Porque é tão automático no nosso dia a dia que a gente não para perceber o quanto ela é importante, né? Para escutar a sua respiração, sentir o ar entrando e saindo mesmo, e realmente muda o padrão do nosso corpo totalmente, né? Uhum. Ô Will, Posso só complementar um negocinho? Um claro, negocinho de nada. Que você falou claro. uma palavra e eu, É. assim, hábito de psicanalista. Você falou uma palavra e eu peguei Opa, ela. vamos lá. Você falou, eu tenho o hábito de escutar minha respiração.
Sim. Uma outra maneira de lidar com a ansiedade é a escuta. Como assim, meu? Você ficou maluco? Não. Numa conversa, por que a conversa é importante? Todas as vezes que eu estou conversando, eu estou escutando. Se eu trago um medo irracional, eu escuto e falo, não faz sentido. Além de eu ter um espelho, tem uma outra pessoa do outro lado, também me trazendo algumas coisas que eu posso também escutar. Ou seja, a escuta, ela de alguma maneira me ajuda a lidar com uma inteligência intrapessoal. Olhar para dentro. Eu vou olhando para dentro. O que esse medo quer dizer? O que essa pandemia quer trazer? O que está dentro de mim que, inclusive, responde a isso? Por que eu estou tão afetado? Pronto, eu vou entendendo, vou compreendendo. Isso é elaboração. O que é isso? Eu estou elaborando. Eu saio da base instintiva, crio uma consciência. Caramba, o que eu falei aqui é irracional. Criei consciência. O que isso quer me dizer? Começo a elaborar. Crio o processo racional. Pronto, de alguma maneira eu vou encontrando caminhos. Ou seja, a conversa, ela é importantíssima porque tem a escuta. Na conversa, de alguma maneira, eu saio de mim e volto para dentro. Saio e volto. Então, desculpa. Você falou, eu... Opa! Mesmo, eu concordo plenamente com você. E tanto é, Will, que eu vou compartilhar com você uma coisa que quem está me acompanhando vai compartilhar disso. Eu tenho a necessidade de estar com pessoas. Então, para mim, o afastamento social é muito difícil de lidar. Uhum. E, na verdade, eu nunca tinha feito vídeos nem live antes dessa pandemia. Fazia uma coisa ou outra mais institucional pela alianças do que realmente pelas minhas redes sociais. Mas Sim. tem sido uma coisa tão bacana, tão Continue. gostosa, fazendo Continue. e mais do que isso, como a gente tem conseguido deixar gravado, algumas pessoas entram depois, em horários que cada um pode, e Sim, o claro. feedback do que tem sido isso para a vida das pessoas. Então, assim, de verdade, tem me deixado muito feliz, um pouco ansiosa, porque eu também espero entregar uma coisa muito boa. Mas eu acho que isso faz parte da nossa nova realidade mesmo, Will. Toda essa transformação, lidar com essas emoções que se Uhum. potencializaram neste momento, né? E vou tocar num assunto agora que já era uma palavra do momento, e eu acho que a gente vai ter que saber lidar muito bem com ela, que é a questão da depressão, Will. Sim. A palavra do Você momento. Sim. de anos, né? Já era de Sim. anos. Sim. Tudo isso que nós estamos vivendo, Will, nós dois chegamos a fazer alguns trabalhos, inclusive falando sobre a questão do suicídio, né? Do número de jovens que estava acontecendo isso. Ontem, na nossa live de ontem, que eu falei com o Dr. Maurício Serpa, ele falou que já cresceu em 1% esse último mês a questão do suicídio. A depressão, o suicídio, o pânico, esse estresse todo que as pessoas estão vivendo, ela terá desdobramentos futuros aí que a gente vai ter que aprender a lidar? Como é que você vê isso daí, Will? Sim. O momento que a gente está vivendo é natural que as pessoas têm a tendência a ter um foco na curva, por exemplo, da pandemia. E é natural, eu compreendo isso. Mas há questões, principalmente para eu que sou da área, de uma outra curva extremamente importante, que são as questões patológicas que vêm com momentos de grande incerteza, momentos de mudanças drásticas. Sim, aumentará. Na verdade, eu já tenho sentido isso, inclusive, no consultório. Nos últimas semanas, últimos meses, eu atendi, inclusive, num processo quase de socorro emergencial, 4 pessoas que, Nossa, de alguma maneira, diante de tudo isso, sentiram uma tristeza tão profunda ao ponto de querer pôr fim à vida. Então, isso eu tenho sentido aqui e eu acho que, infelizmente, vai ter um crescimento em função desse momento caótico, do desajuste. E por que isso acontece?
A depressão, ela é uma tristeza profunda, né? Todos nós ficamos tristes. Exemplo bobo. Sou palmeirense. Palmeiras perde, eu fico triste. E aí, Você com sofre certeza, muito, então. pronto. Já vai ter gente falando assim, fica triste demais, e é verdade. Então, a tristeza é algo natural do ser humano. Mas há uma tristeza que é como se ela não tivesse fim, limite. É como se ela se apoderasse de tudo que eu sou. Tem um teórico chamado Andrew Salm, que ele fala que a depressão, ela suga sua mente a tal ponto que você se sente ou parece um verdadeiro imbecil. É como se você não conseguisse encontrar nenhuma fagulha de alegria. Então, quando vem um momento como esse, como a pandemia, diante de uma vida que já é difícil pra caramba, viver é algo muito difícil. Viver não é uma coisinha para amador, não. Viver é coisa pra gente porrer. Forte. Gente porrer. Quando vem a pandemia, isso assusta ainda mais. Isso gera, caramba, não, aí pronto, é o fim. Não vai ter jeito. E aí, antes de chegar ao fim, antes de ter que lidar com o fim, eu antecipo. Até para aliviar. Aliviar essa dor, que é tão intensa que eu quero tentar aliviar. Eu preciso aliviar essa dor. Né? E aí vem a ideia, por exemplo, de um suicídio, que normalmente está associado a uma questão de depressão. Então, a depressão, ela infelizmente, ela vai aumentar. Né? Eu espero, por isso que eu falo que é uma esperança, que diante dessa parada da pandemia, a gente reestruture a nossa vida. E reestruture os modelos sociais. Menos competitivos e mais cooperativos. Porque quando eu tenho competição, eu tenho um vencedor e tenho um perdedor. Em tese, eu tenho um que é muito bom e o outro que é um Eu sou fracasso. cada dia ruim, isso mesmo. Isso dói demais. Claro, ninguém É. é um fracasso. Nenhum ser humano é um fracasso. Uhum. A vida, ela tem suas nuances e tem espaços e possibilidades para todos nós, e cada um tem potencialidade em um determinado ponto. Mas o fato é que o mundo que nós tínhamos até então, e digo que tínhamos, porque eu não sei como será, ele dá e dava valor a quem ganha. Winners e losers. Quem ganha é o que vale. E isso traz ansiedade absoluta, isso traz um processo de impelir o ser humano a algo depressivo, porque eu não vou conseguir vencer sempre. Ninguém vence sempre. Não Ô, tem Will, como. a partir do momento que eu tenho essa consciência, né, eu consigo gerar algo bom que me motive a não sair dessa rota de depressão? A consciência seria o primeiro passo aí? Sim. A depressão não é algo simples. Um processo de depressão, eu sempre digo o seguinte: não tente tratar isso sozinho. Ninguém que está num quadro de depressão consegue Vai sair estar. da depressão sozinho. Então, primeira coisa, procurar ajuda profissional. Por que procurar ajuda profissional? Para eu sair da depressão, eu preciso, de alguma maneira, minimizar, mitigar essa sensação de tristeza profunda, de que nada vale a pena. Então, eu preciso Ô, encontrar Will, alguma... e aí, uso de alguma medicação ajuda quando realmente precisa, aí nesse caso? Que esse é o segundo ponto. Então, assim, eu preciso, de alguma maneira, encontrar sentido. Então, eu preciso de um profissional para trabalhar as questões terapêuticas, analíticas e ir buscando essa construção de sentido. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto em alguns casos, em alguns momentos, eu preciso ajustar os meus hormônios. Por quê? A tristeza profunda mexe nos meus hormônios. Se ela mexe nos meus hormônios, então ela mexe na maneira como eu vou reagir na vida. Eu não vou ter tanto ânimo para levantar, por exemplo. Isso é uma questão hormonal, né? Eu não tenho força. É como se eu não tivesse força. Então, eu preciso de um medicamento para equilibrar meus hormônios
E aí, com o equilíbrio, trabalhar este processo de elaboração, de construção, de busca de sentido, de encontrar centelhas de felicidade, memórias, que todos nós temos memórias de esperança. Caramba, tem uma memória aqui, que é a questão da gratidão. Tem algo aqui que é muito valioso para mim. Pronto, aí eu vou dando, de alguma forma, cor à vida. Fica menos cinzento, né? A vida não é binária, 0 e 1. É bom ou ruim? Não. Ela é sinuosa, tem memórias magníficas, tem momentos mais difíceis, tem pessoas lindas, tem pessoas complicadas. Pronto, eu vou entendendo isso e vou dando cor a ela. Não de uma forma binária, 0, 1, bom, ruim. Vale a pena sempre tudo ou acaba com tudo? Não, não é isso. A prática do exercício também, né, Will, tem Sem sido dúvida. uma coisa que tem ajudado muita gente. Eu percebi pessoas assim que mudaram totalmente por ter encontrado algum tipo de exercício que faz bem, que motiva. Isso também tem ajudado bastante, né? Sem dúvida. Will, nós andamos por todos esses sentimentos e nós estamos vendo aí que as notícias, sabe, o tempo todo, notícia ruim, no ruim. O que você fala, Will? O que a gente pode dar de dica aí para esse pessoal que às vezes fica o dia inteiro em casa e o dia inteiro ligado em informação que só traz notícia ruim? Primeira dica que eu dou é o seguinte: aperte um botão do controle. É você que escolhe se você vai ficar olhando a notícia ou não. Isso é uma questão de escolha. Então, tem um botão escrito on e off, normalmente vermelhinho, que você pode apertar. Pronto. Segunda coisa. Ah, mas eu quero estar informado. Eu não sei se você já fez esse exercício. Pegue assim no dia e olhe todos os telejornais. Eles vão ter as mesmas notícias, talvez com nuances de retórica, de escrita diferente. Mas a Olhar, notícia, olhar. Uhum. olhar diferente. Mas a notícia vai estar lá. Ou seja, eu escolho um bom jornal. Aquele que eu falo, pô, me parece fidedigno, me parece transparente, me parece imparcial. Eu escolho esse jornal e pronto. Fico com ele. Eu não preciso ver todos os jornais. Para quê? Vou ficar repetindo a notícia dentro de mim, porque o processo de repetir notícia, principalmente nesses momentos, é que eu vou gerando quase que um efeito. Me fugiu agora. Avalanche. Vai Que vai me potencializar. tomando. Vai me tomando. Então, assim, esse medo. Por isso que eu usei do asfixia. Porque a avalanche asfixia. Quando ela toma conta, quando ela sobe sobre mim, ela me invade, pronto, eu não respiro mais. Acabou. Então, primeira dica: controle. Escolha sua. Você escolhe um jornal e fica com ele. Segunda coisa que eu diria é o seguinte: a gente precisa tomar muito cuidado para não passar na vida acreditando que nós estamos fazendo muita coisa e nós não estamos fazendo nada. Por que a gente assiste tanto jornal? Porque a gente quer parecer sempre muito bem informado. Porque a gente quer ter sempre a última notícia. Porque a gente quer, na conversa com um amigo, dizer: você viu? E ele falar: ah, não vi. É quase que uma necessidade de, assim, competição de novo. É quase uma necessidade. Eu preciso ganhar. Ganhar o quê? Já Ganhar tô o sabendo, quê? né? Sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que está fazendo muita coisa na vida e não está fazendo nada. Porque você não fez nada. Você simplesmente ficou com a sensação de que você foi winner. Isso não te fez chegar em lugar nenhum. Só fez você consumir muita energia. Só isso. Então, Ô, assim, Will, dica. Faz sentido? muito. Ô, Will, e para a gente chegar nessa tal da felicidade, hein? Quais são os caminhos aí? Porque a gente Ah. falou de todos os sentimentos difíceis e a gente almeja chegar na felicidade. E aí? Ai, ai, Tá ai, 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 ai. É difícil, hein? Difícil. Olha só, acho que a gente vai precisar de mais umas 5 horas. difícil. Olha só, felicidade, né? Felicidade não tem a ver com fertilizar. O que eu quero dizer com isso? Eu só esbarro na felicidade jogando sementes.
Por que eu estou construindo essa metáfora? Eu só consigo encontrar, esbarrar em algo que faz sentido, que me dá sentido, encontrar sentido, quando eu vou, de alguma maneira, fazendo relações, construindo instituições. Como assim instituições, Will? Isso aqui que a gente está fazendo é uma instituição chamada amizade. Instituições que são profundas, belas e saudáveis. Instituições do bem, lançando semente. É um processo de fertilizar. Felicidade não cai no colo. Felicidade não se compra. E são doses diárias e doses constantes, né, Will? Não dá para chegar e ter um montante de uma vez só, né? Essa ideia do montante de uma vez só é a ideia que eu compro a felicidade. Felicidade não se compra. Felicidade, a gente esbarra nela com a vida cheia de significado. Eu tenho muitos significados. Eu tenho muitas sementes do bem. E de repente eu esbarro. De repente ela me toca. E de repente o sorriso vem. E de repente o contentamento vem. E de repente o consolo vem. Então, felicidade não é algo que eu compro. Felicidade não é algo inato. Felicidade não é algo que está no mercado, num balcão. Que eu vou lá e falo assim, a Ferrari, agora eu sou feliz. Não, você tem uma Ferrari, você não é feliz. Eu tenho o Gucci. Você tem um Gucci, isso não significa que você é feliz. Então, felicidade é algo que eu vou, de alguma maneira, construindo. E eu acho que felicidade passa pelo processo de não se anestesiar. Quando eu digo que você tem um controle, não se anestesiar. Quando eu digo que você tem um controle na mão, que você pode escolher desligar a TV, não significa que você precisa ser alienado às notícias. Não é isso. Você só não precisa ficar competindo para ter a melhor notícia ou a última notícia na mão. Mas você não precisa ser alienado. Aliás, acho que felicidade, inclusive, também acontece quando eu abro os olhos. Porque os olhos são as janelas da alma. Quando eu identifico, quando eu estou olhando e percebo que tem sofrimento ali, tem necessidade ali, e eu, de alguma maneira, me coloco nesse movimento de lançar uma semente do bem, pronto. Eu vou esbarrar em algum momento na felicidade e não estou anestesiado. Eu não estou alienado. Eu estou dentro, olhando, entendendo que viver é algo extremamente complicado, difícil, sofrido às vezes, mas bom. Aliás, vou citar uma outra música dos caras chamado Rapa, que eu gosto demais. Já te vi numa interpretação fantástica desses caras, hein? Não gera expectativa. Onde eles dizem numa música: a vida é dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. De fato. De fato. A vida é dura, a vida é difícil. A pandemia me pegou de sobressalto, ela chegou de assalto. E agora? E agora eu elaboro. E agora eu construo, e agora eu lanço semente do bem. Para quê? Porque é bom. Isso aqui que a gente está fazendo agora é bom. É muito bom. E pelo fato de ser bom, a gente faz, sabe? Assim, não é porque as coisas vão dar certo que a gente faz, é porque é bom. Isso aqui é bom. Ô, Will, é uma pena. O Instagram está me avisando que a gente tem 1 minuto. Quero que você dê seu contato para que as pessoas possam, de repente, te procurar também, para compartilhar com você. E falar que, pessoal, vai estar disponível na minha página do Instagram e também no YouTube, para que a gente possa compartilhar depois. E deixa aí seu recadinho, Will. Obrigada de coração. Foi incrível. E eu tenho certeza que a gente ficaria mais horas, com certeza, conversando aqui. Fala aí para mim. Nossa, fala, Will, seus contatos. Tem tanta coisa. Vamos lá. Bom, já que a gente está aqui no Instagram, eu sou uma pessoa ativa nas redes sociais, assim, não sou frenético, mas sou ativo. Se quiser, pode me mandar um direct, não tem nenhum problema. E aí, pelo Instagram, a gente pode trocar mensagens e eu passo os outros contatos. Então, é uma maneira de facilitar. E uma outra forma que você pode me encontrar para marcar uma conversa ou para tirar alguma dúvida, o que você quiser, é o meu e-mail, que é willbarros.psi@gmail.com. willbarros.psi@gmail.com. Então, são maneiras de me encontrar. Eu tenho um telefone do consultório, mas eu sou tão desapegado aos números que eu não lembro de cabeça agora. Você acredita, Lu? Então, eu vou fazer o seguinte.
foto eu vou postar na página, tá bom? Boa, Ela boa. vai encerrar. Muito obrigada, gratidão Obrigado. por compartilhar, tá bom? E pessoal, obrigada aí por estar com a gente, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui. Foi um prazer estar com você, Lu. Um beijo para todo mundo. Muito